Vamos falar aqui sobre a proposta de revisão da NBR 1018 para esse item aqui que fala sobre armaduras com mudança de direção. O texto da proposta de revisão é esse daqui, basicamente o parágrafo e a imagem são iguais, isso aqui que foi acrescido, né? Foi acrescida a exigência de fazer uma verificação extra. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre que verificação é essa e como fazer, tá? Antes vamos dar uma olhada nessa parte aqui inicial. Isso aqui basicamente é o que a gente estuda sobre imposto no vazio, né? A gente tem duas situações de imposto no vazio que são comuns em escada, inclusive, né? Nós temos uma situação em que a escada está assim, né? O patamar está aqui e o lance está aqui. Ou, né, o lance pode estar assim e o patamar aqui, né? Então, nessas duas situações, ó, vamos pegar aqui o vergalhão, né? As duas situações estão com momento positivo, as duas situações o vergalhão inferior está sendo solicitado a tração. Nesse caso aqui, no caso, vamos dizer A e B, né? No caso, vamos começar o caso B, ó, tem a tração aqui, tem a tração aqui. A tendência da barra, quando ela está sendo tracionada, é ela voltar, tentar voltar a ficar reta, né? Como se ela quisesse vir daqui, ó, desse ponto aqui, para esse ponto aqui, e fazer um caminho reto. Para isso aqui, para ela fazer esse movimento, ela teria que estourar o concreto do cobrimento aqui e vazar para fora da seção. Obviamente, a gente não pode deixar isso acontecer. E por isso que a gente, quando estuda o imposto no vazio, a gente estuda que esse detalhamento contínuo aqui, para esse caso, está errado. O certo é fazer essa divisão aqui. Só que o próprio texto da norma diz que esse caso aqui ele é permitido, depende da situação. Eu já vou chegar lá, tá? Mas vamos lá. O caso A, né? Ele é parecido, né? Tem a tração na barra aqui, tem a tração na barra aqui. Ela vai ter a tendência de querer se retificar, tá? De fazer esse caminho do tracejado. Só que aqui, para ela fazer esse movimento, o volume de concreto aqui na frente tem uma massa de concreto muito maior, que consegue impedir que a barra se destaque, que ela se desloque, ok? Então, esse caso aqui, ele é perigoso porque a quantidade de concreto aqui tentando segurar a armadura é pequena. Esse caso aqui não é perigoso porque a gente tem uma quantidade grande de concreto aqui, o próprio concreto segura a armadura no lugar, tá? Então, vamos ver o que, que a norma fala a respeito. Olha, quando houver tendência à retificação de barras tracionadas em regiões em que a resistência a esse deslocamento seja proporcionada a cobrimento insuficiente de concreto, justamente o que a gente falou ali, né? Justamente a descrição desse caso aqui. A permanência da barra em sua posição deverá ser garantida por meio de estribos ou grampos convenientemente distribuídos. Deve ser dada preferência à substituição da barra por outras duas, prolongadas além do seu cruzamento e ancoradas conforme a seção 9. Então, a preferência é por fazer isso daqui, dividir a barra em dois e fazer esse esquema de ancoragem aqui, de transpasse aqui, né? Mas não estou falando que é proibido fazer isso aqui, não. É permitido, mas você tem que ter aqui estribos e grampos calculados aqui para que esses elementos segurem a barra na posição, já que você não tem concreto suficiente para isso, resolve com armadura, tá? Como que a gente resolve isso? Como que a gente calcularia essa armadura? Aqui no livro do Leonardo tem explicação para isso, tá? O livro de Construções de Concreto, volume 3. Lógico que eu não farei isso para uma escada, né? Por quê? Porque na escada, aqui eu estou falando em calcular estribo, né? A escada a gente não coloca estribo na escada. Então, eu ficaria inventando modo se eu fosse fazer isso aqui para uma laje ou para uma escada. Mas às vezes, numa viga de rampa, pode ser conveniente. Por exemplo, imagina uma rampa larga, né? É uma rampa que permite fluxo nas duas direções, né? Pode ter ao mesmo tempo um carro descendo e um carro subindo, por exemplo. Se é uma viga larga, não convém colocar apoio só no início e no final, né? Embaixo e em cima. Convém colocar também apoios com vigas inclinadas nas laterais para poder desonerar um pouco essa laje, fazer ela apoiada em quatro direções. Daí você tem a viga inclinada aqui. Muitas vezes a viga inclinada da rampa, ela não tem um pilar apoiando logo no final da rampa. Pode acontecer da gente ter que fazer essa rampa aqui, ter um trecho horizontal até poder chegar aqui no pilar. E aí nós temos exatamente o caso que a gente está vendo aqui, uma viga com mudança de direção e essa armadura aqui. Vamos supor que tem uma região de momento positivo aqui. Essa armadura aqui vai estar sofrendo o risco de sofrer esse desplacamento, né, de sair, vazar para fora da seção. Como é uma viga, ela já vai ter estribo, então seria só uma questão de aumentar a quantidade de estribo. Não impactaria tanto no detalhamento aqui, seria uma situação em que seria possível a gente fazer esse detalhamento aqui ao invés desse, tá? O que, que o livro do Leonardo fala a respeito? Primeira coisa, ele fala assim, olha,
Você só vai fazer o detalhamento dessa armadura contínua, tá? Se esse ângulo aqui entre as duas armaduras, ó, for menor ou igual a 15 graus. Então, para alfa menor ou igual a 15 graus, você faz isso aqui. Se o alfa for maior do que 15 graus, então você vai usar sempre esse outro detalhamento aqui, tá? Vamos lá, como que você calcula então a quantidade de estribos? Então, o desenho que ele faz é o seguinte, o esquema que ele faz. Ó, você tem essa tração aqui, né? Você tem essa outra tração aqui. Então, você tem uma tração aqui, você tem a outra tração aqui, tá? Vou chamar isso aqui de TD. E TD, a princípio, teoricamente, as duas trações são iguais, né? Nas duas direções. A gente, para fechar aqui, a gente vai precisar de uma tração aqui, ó, que eu vou chamar de T2D, que é justamente a força que está tentando fazer a barra vazar para fora da seção. E ele calcula o T2D como sendo, ó, T2D vai ser, aliás, T2D vai ser 2 vezes o TD vezes o seno de alfa sobre 2. O TD é a área de aço na seção da viga, ali na seção do nosso elemento estrutural, a área de aço tracionada, né? É a área de aço que está sujeita a desplacar para fora da seção de concreto, vezes FYD. O alfa já mostrei como é que calcula, né? Então, a gente já substituindo o TD aqui nessa expressão, a gente acha o T2D. Para achar a área de aço que a gente precisa para evitar o empuxo no vazio, né? Vai ser o T2D, que é a tração que a gente calculou, dividido pelo FYD. Tá? Isso aqui vai nos dar diretamente a área de aço. Aí sobre esse acréscimo aqui, ó. Ah, detalhe importante, tá? Sobre detalhamento. Vamos supor que você tem aqui a sua viga e você tem, esse aqui é o estribo, né? Que você tem 3 barras aqui embaixo. As 3 barras precisam de armadura transversal para impedir que elas explodam aqui o cobrimento e vazem para fora, tá? Então, por exemplo, aqui essa barra aqui vai proteger essa armadura positiva, essa barra aqui vai proteger essa armadura aqui, e eu preciso de um laço aqui para proteger a terceira, tá? Você não quer fazer o laço? Não tem problema. Joga a terceira armadura aqui para cima, para pegar aqui a armadura transversal. Talvez seja até mais simples, né? E se você voltar aqui, deixa eu voltar no desenho anterior, né? Se você for fazer assim e for colocar o laço, você precisa ter uma armadura aqui em cima, ancorando o laço por cima, né? Igual aqui os estribos também precisam ter, nos dois cantos. Ok? Então, detalhes importantes aqui referentes ao detalhamento. Agora vamos falar sobre o que tem de novidade na norma. Deve-se verificar também os efeitos decorrentes da mudança de direção do bônus comprimido, que não só a parte estacionária está mudando de direção, a parte comprimida também está. Então vamos ver aqui, com relação à parte comprimida, o Leonardo também fala a respeito. Vai ter aqui a força de compressão atuando e mudando de direção. Vamos chamar a força de compressão aqui de CD. Isso aqui vai gerar uma tração também, ó, que a gente tem uma força de compressão aqui, nós temos a outra força de compressão para lá, isso vai gerar uma resultante aqui, uma tração para poder gerar o equilíbrio. Vou chamar de T2D de novo, né? Eu vou precisar desse T2D para poder garantir o meu equilíbrio. O T2D vai ser calculado da mesma forma que a gente calculou no processo anterior, né? O T2D vai ser 2 vezes o CD, né? Agora nós vamos usar a compressão atuando, não mais a tração, né? Que a gente está no balanço comprimido, vezes o seno de alfa sobre 2. A diferença aqui vai ser o cálculo do CD, né? Aqui o ângulo vai ser o mesmo, só você pegar esse ângulo aqui, ó, fazer essa projeção, esse aqui vai ser o ângulo alfa. O CD vai ser quem, né? Você pega o alfa a gente já tem, né? Só falta o CD para a gente obter o valor da tração. Você pega um momento aqui nessa região, nessa seção aqui, você tem um momento de cálculo, né? Com esse momento, você vai calcular, tanto faz você pegar aqui ou aqui, vai dar a mesma coisa, né? Mas você vai pegar, você não vai pegar ele inclinado aqui, né? Você vai pegar com a altura aqui da seção fora do bico, né? Mas você vai calcular então aqui, para esse momento vetor, nós vamos ter aqui uma profundidade x da linha neutra, nós vamos ter aqui uma pressão de compressão de 0,85 FCD ao longo de uma profundidade 0,8x. O CD vai ser resultante dessa compressão. O CD vai ser o 0,85 FCD, que é a pressão, vezes o 0,8x, que é a altura, vezes a largura da viga, que é o BW. Então, isso aqui vai nos dar a resultante CD, substitui aqui, a gente acha a tração, e a área de aço do estribo vai ser, né, a área de aço
do bônus comprimido, né, vai ser o T2D dividido pelo FYD, igual foi no cálculo anterior. E aí, você gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida aí no cálculo, já vai deixando nos comentários. Vou ficando por aqui. Te vejo lá nos comentários. Até a próxima.